E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal. Eu acho que é a primeira vez, né, que a gente tá trazendo um vídeo lá do canal do Matheus, graças ao nosso amigo e patrocinador, Yuta. Yuta, tamo junto, tá, Yuta? Agradeço demais por apresentar pra gente o canal. E adivinha, Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Pelo título, pro Matheus era incrível. Galera, assim, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco e já vou adiantando, estamos assistindo em live, tá? Do começão. Eles ainda não derrotaram não, né? Não lutaram lá contra o Ikki, né? Pra acontecer várias coisas. E o Lost Canvas, eu assisti, pelo que eu lembro, o comecinho. Não me prendeu, não vou mentir, tá? Não me prendeu porque eu acho que eu tava tão acostumado com o Seiya, o Shiryu, o Shun e todo mundo, que quando eu fui assistir, que é o tema, o Alone, eu fiquei assim, cara, tá. Depois eu vejo. Aí eu assisti, sei lá, 3 episódios e nunca continuei mais, tá? Mas vamos ver pela visão do Matheuso, porque é que era tão incrível. Simbora nós. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanha também lá na Twitch, tem live todo dia. Às 18 horas da noite, às 10 da manhã. Que hype o vídeo. Parte React. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Fala, Será que pessoal, vai mudar de ideia? Será que vai mudar de ideia de Lost Canvas? Não com sei, o vídeo? bora ver. Fala pessoal, vamos aqui a continuação do nosso especial de 300k. Esse canal aqui é só comemoração de aniversariante foda. Alguns nem tanto, claro. Mas não deixa de ser uma comemoração atrás da outra, não é mesmo? Boa. E se você achou que os animes de guerra, sangue e desgraça dessa lista já tinham acabado, ah, meu querido, você está muito enganado. É com muita alegria que vem aqui anunciar que o próximo aniversariante ele tá fazendo uma sequência, ó. Tá, o Fate Zero. Esse daqui, cara, eu não sei qual é, mas eu acho que eu já assisti. E aí tem o Hunter x Hunter, que inclusive estamos assistindo em live também, tá? E o Fate, vamos começar em breve, tá? Tá patrocinado. É isso, velho, bora já nós. Acompanha aí. Nossa lista é ninguém menos que Saint Seiya The Lost Canvas, vulgo Akame ga Kill com a armadura de ouro. Anime que conheci através daquelas famosas bancas de DVD da galera de One Piece, sabe? Mas que mesmo assim na época eu não cheguei a assistir o anime até o final, pois o DVD só tinha os 3 primeiros episódios incluso. Porém, depois de uns anos com a chegada da internet na minha casa, né? Eu acho que foi isso mesmo. Eu não disse que eu assisti os 3 episódios? Então foi justo. Meu Deus, ó. Ele teve a mesma experiência. Tá. Finalmente pude ver até o fim do anime. Bem, até o fim do anime com certeza não foi a melhor frase pra falar de The Lost Canvas. Mas chega de enrolação, cavaleiro. Vista já a sua armadura, eleve seu cosmo, pois iremos marchar agora com uma guerra santa do The Lost Canvas. Essa música é eu gosto massa. de iniciar elogiando a abertura do anime, mas não dá, velho. Gosto muito da abertura de The Lost Canvas, mas o encerramento é de lascar o cocorô. É até estranho falar isso, visto que o encerramento consiste apenas em um JPEG sendo queimado aos poucos, mas Laços de Flor é uma música que marcou tanto que eu ouso dizer que o encerramento de The Lost Canvas brasileiro bate de frente com o original. Soltei a polêmica no ar. E bem, The Lost Canvas, eu gosto de chamá-lo assim. Na verdade, a maioria pegou a mania de não chamá-lo de Saint Seiya. Apesar de ser um spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, a forma como ele apresenta tudo é muito diferente do clássico. Tanto que tem gente que fala que não gosta do Cavaleiros do Zodíaco clássico, mas ama o The Lost Canvas. E não é por menos, afinal esse anime tem uma narrativa full frenética, nenhum episódio você ficar acomodado. A animação nem se fala, bate de frente com todos os gigantes que foram lançados naquele ano, mas nem toda a boniteza nos animes é feita de animação boa, né? Pois existe outro grande ponto de The Lost Canvas, que ele se supera ao anime clássico. Sharaque de Designe. O design do The Lost Canvas é muito diferente do clássico e pra mim ele é muito mais atraente. Créditos a mangaka Shiori, que foi a responsável pela criação desse nosso amado spin-off dos Cavaleiros do Kurumada. Particularmente acho a versão dela, tanto da história quanto do estilo dos personagens, muito mais cativante que a clássica. Mas não me entenda mal não, Kurumada, eu ainda gosto muito dos seus cavaleiros também. Inclusive eu assisti o anime através do canal do YouTube da TMS, que foi quem produziu o anime. Tem lá todos os episódios dublados e
ainda por cima numa qualidade ótima. Eu vou deixar aí nos cards a playlist deles, de The Lost Canvas, caso queiram dar aquela maratonada legal depois. E também porque não se juntar nos comentários aos maiores viúvos dos animes depois dos viúvos do Adão. Os viúvos de The Lost Canvas. Gente, bora assinar um baixo assinado aí pra ver se o anime volta. The Lost Canvas conta nada mais, nada menos do que os acontecimentos de mais uma das guerras santas de Cavaleiros do Zodíaco. Guerra Santa? Isso aí rima com Guerra do Grau, hein, Matheus? Exato, menino bom. Assim como enfeite de santa, essa guerra tem apenas um nome. Essa guerra... Até onde eu lembro, o tema, que é esse Lost Canvas aqui, é antes do Seiya. Até onde eu lembro, tá, galera? Eu posso estar enganado, porque disseram aqui que é um spin-off. Porque eu lembro que quando chega lá no final, lá no Hades, na hora da treta, o último lá fala assim, ó, meu Deus, eu já lutei contra esse cara. Eu acho que eu tô com o mesmo sentimento. Que é justamente, é como se... Eu não sei, galera, eu não sei não. A reencarnação, vou falar assim, não sei se isso existe aqui nos Cavaleiros do Zodíaco. Mas como a Athena, né, foi incorporada na Saori, eu acho que o espírito aqui do Pégaso, do tema, foi lá pro Seiya. Será? Porque tem alguma coisa assim, até onde eu lembro. Posso estar enganado, então me ajudem aí, tá? Mas até onde eu saiba, é o tema, que aí depois dá o time skip, se a gente for pegar no caso, e vai pro Seiya, porque os dois lutam contra a mesma pessoa lá no final, eu acho. Agora. A guerra ocorre a cada 2 séculos, tendo de um lado o exército dos mortos, comandados pelo deus Hades, e do outro os cavaleiros, comandados pela deusa da terra Athena. Sendo que um lado deseja destruir a humanidade e o outro deseja protegê-lo. Aqui iniciamos a história mostrando os 2 personagens principais, Tema e Alone, que são 2 órfãos que moram em um vilarejo ali localizado na Itália. Alone é um pintor nato. Vemos seu enorme talento no começo do episódio, enquanto o mesmo pinta uma pintura ali de um anjo na igreja do seu vilarejo, até que durante o seu trabalho, um padre novo decide conhecê-lo. E quem ele é? Kire, meus... Digo, não nos é revelado ainda o seu nome, mas a única informação que temos é que ele veio da Catedral da Floresta, um local conhecido por abrigar uma lendária pintura em seu interior. Essa pintura é proibida ao público geral e dizem que ela é tão bela que o mero vislumbre dela visto pelos olhos de um pecador fará o mesmo se arrepender de todos os seus pecados. Nossa. O padre então questiona o garoto do porquê dele não ter pintado os olhos do anjo da pintura dele, e o Alone responde dizendo que ainda não conseguiu encontrar o tom de vermelho perfeito para pintar aqueles olhos. O padre então sugere que o garoto suba a montanha ao norte da vila, pois segundo ele, lá existe um bosque com flores e frutos que podem gerar essa tal cor vermelha que ele tanto procura. Porém, quando o Alone chega lá, apesar de encontrar um belo bosque cheio de cores vivas, o tom que mais se destaca naquele cenário é o tom mais trevoso da escuridão perpetuada pela figura de uma misteriosa mulher. Rapaz, que frase bonita eu acabei de dizer. Boa. Essa mulher trevosa se apresenta como Pandora, e já de cara ela chega como... Nada fofo sobrevive perto da aura trevosa de uma garota gótica. Essa mulher vem com uns papos mó estranhos, capotando um cachorrinho, dando um beijo gótico no moleque, colocando um colar esquisito no pescoço dele e ainda por cima chamando-o de imperador do inferno. Porém, após tudo isso, o Alone fica desacordado e acaba sendo encontrado pelo tema, dando a entender que tudo aquilo foi tipo uma coisa da cabeça do garoto. Bem, acontece que um homem chamado Doku de Libra enxerga um potencial muito grande no tema para ele se tornar um cavaleiro de Athena e faz a proposta dele de ir pra Grécia juntamente com ele, né? E o garoto acaba aceitando ir. O Alone é quem fica mais triste com essa notícia, visto que alguns anos atrás, a sua irmã também foi adotada por um homem que se dizia ser um cavaleiro de Athena. E antes da partida do amigo, o Alone disse que gostaria muito de dar um quadro pro tema, desenhando ele, porém ele disse que ainda não encontrou o tom de vermelho perfeito para pintar os olhos dele. Então, o Alone promete que da próxima vez que os dois se encontrarem, ele já terá encontrado o tom certo de vermelho e finalmente irá terminar a pintura do amigo. E dessa forma, Tema parte com seu mestre Doku de Libra para o Santuário da Grécia. Verdade. São os Cavaleiros de Athena? É uma ordem de cavaleiros da Century? É um grande pecado não saber a resposta para essa pergunta, e por isso, se você ainda não sabe, irei tirar esse fardo de você, meu querido. Você provavelmente já deve ter visto algum cavaleiro do Zodíaco passando pela sua timeline. Esses caras aí lutam pela deusa Athena, uma deusa grega que a cada 200 anos reencarna no corpo de uma garota mortal. Essa deusa tem como principal vontade a proteção da terra. Isso. E os Cavaleiros de Athena nada mais fazem do que proteger a sua deusa e também esse mesmo propósito
propósito. Os Cavaleiros de Atena vestem as 88 armaduras do Zodíaco e elas são separadas em 3 níveis diferentes: bronze, prata e ouro. Você provavelmente já deve conhecer as armaduras de ouro, pois foi através delas que os signos finalmente ganharam uma função realmente útil para nossas vidas. As 12 armaduras de ouro são representadas pelos 12... Eu só sei as 12 constelações por conta disso daqui, tu acredita? Assim, começa por qual? Ares, Touro, Gêmeos. Eu só sei a sequência justamente por conta das casas. Mano, se não fosse isso, até hoje eu acho que eu não tinha aprendido. De verdade. Se você for desse jeito também, deixa aí nos comentários. De signos do Zodíaco. Então, quando você assiste Cavaleiros do Zodíaco, sempre fica aquela expectativa para você ver o seu Cavaleiro de Ouro orgulhando o seu signo. E após alguns anos lá se esforçando no santuário, o tema finalmente consegue a sua armadura de bronze, sendo ela a famosa armadura de Pégaso. Inclusive, a constelação da armadura vira praticamente o sobrenome da pessoa nessa série. Então você vai ver referindo bastante aos personagens pelo nome da sua armadura, tá ligado? Mas veja só como o destino é irônico, meus amigos. Agora que o tema finalmente se tornou um Cavaleiro de Atena, a garota da qual a Atena reencarnou nessa geração foi a própria irmã do Alone, meu Deus! Sasha. Tema, me pergunto o que meu gentil irmão está fazendo agora. Provavelmente ele deve estar pintando algum quadro, né? Então, eu realmente estou pintando os quadros, mas o que eu não estou entendendo é porque tudo que eu pinto acaba morrendo. Sim, meus amigos, após aquele encontro do Alone com a Pandora naquele dia, tudo que o garoto desenhou desde então acabou morrendo. E no meio desse caos todo, a estranha mulher trevosa surge novamente. E juntamente com o padre que visitou o garoto naquele dia na sua igreja, ambos convidam o Alone para ver a tal misteriosa pintura da Catedral da Floresta. Porém, quando Alone finalmente consegue vislumbrar a tal figura da catedral, se era algo angelical ou santo que ele esperava, ele não podia estar mais enganado. Na verdade, a pintura retrata ninguém menos que o deus do submundo sobre uma montanha enorme de cadáveres. Após ver aquela imagem, Alone se recorda que havia pintado o quadro dos outros moradores do orfanato também. E nós sabemos bem qual o destino daqueles que inspiram seus desenhos, não é mesmo? Assim, galera, quando eu assisti The Lost Canvas, esse daqui pra mim é um ponto negativo, tu acredita? Não gosto. Não, por que eu não gosto? Porque, tipo assim, quando fui assistir os Cavaleiros Normal, eu tipo assim, mano, o Seiya foi pra Grécia, o outro foi pra Sibéria, o outro foi pra China. Então, é o velho que teve um monte de filho, pegou ali os mais experientes, jogou pra um monte de canto aí pra treinar, se tornar cavaleiro para quando voltar a proteger a Atena. Aqui começa com 3 personagens. Aí adivinha, um é o Hades, o outro é a Atena e o outro é o Cavaleiro de Pégaso. Só tem 3 bonecos. Roteiro me ajuda. Só tem 3, vou usar os 3. E o resto, não vou usar não, porque eu só fiz 3. Oi? Tu tá entendendo? Aí tipo assim, eu não curto muito isso, porque parece que já tá todo mundo designado pra ser aquilo ali e acabou. Não tem outra coisa mais absurda. Eu fico assim, tá, ok. Isso o moleque assusta pra caralho com as mortes que ele acabou causando, ainda mais porque ele é um garoto super gentil e doce. E aí o padre e a mulher chegam perto dele e falam que ele não os matou. Na verdade, ele libertou a alma deles. Jovem Alone, a morte e a salvação. Como pode ser salvação? Então, eles eram pobres órfãos que já sofriam demais há anos. E eu fui lá e os matei. Exato, meu senhor. Agora que eles estão mortos, eles não irão sofrer nem passar mais fome. Aí você tem um belo ponto. E dessa forma, Alone finalmente reencarna a personalidade de Hades, fazendo com que naquela noite a lua desapareça como um sinal de que a Guerra Santa acabara de começar. Imagina quando eles se encontrarem no final do anime, hein, Matheus? Que final do anime, menino bom? O tema descobre agorinha mesmo que o seu querido amigo virou Hades. Mais que isso, o Alone pega o quadro incompleto do protagonista e diz que finalmente encontrou o tom de vermelho que ele tanto procurou. E com apenas 2 pinceladas... Ué, tá porra, Alone, estragou o desenho. Ao finalizar o desenho do protagonista, Alone deu simplesmente um falecido hit. O protagonista morreu? Capotou o menino ban. Aqui temos com perfeição um anime que funciona pra caralho com a regra dos 3 episódios. Você simplesmente fica em choque com a morte do protagonista e ainda por cima com a Pandora e o Alone ordenando o primeiro ataque contra o santuário. Imagina como eu fiquei não podendo assistir o 4º episódio por causa daquela porra daquele DVD da regra dos 3 episódios.
não me prendeu assim não quando eu assisti. Eu já tinha me pegado com os 3 primeiros episódios, o arco da invasão ao santuário só aumentou ainda mais o meu hype. Porque puta que pariu, só tem personagem foda vestindo armadura de ouro nesse anime. Eu não senti no clássico metade da importância e foco que eles deram aos Cavaleiros de Ouro nesse spin-off. Já de cara temos uma surpresa, logo quando os espectros tentam chegar próximo do santuário. O primeiro Cavaleiro de Ouro a lutar contra os espectros é ironicamente o Cavaleiro que defende a última das 12 cartas. O Cavaleiro de Ouro de Peixes, Albáfica. Mano, assim, eu sei que tem uma galera que gosta demais desse personagem. Mas muito, porque ele literalmente é o oposto do Afrodite. Lá no Afrodite do clássico, mancha, a gente, tipo assim, caguei. Esse daqui, cara, eu não sei ainda qual a importância dele, os poderes, não sei se é igual ao do Afrodite. Mas eu sei que tem uma galera que, mano, idolatra todos esses Cavaleiros de Ouro aqui. Porque todos dão de 10-0 nos que a gente acompanha lá no CE normal. Só que ainda eu não tenho base para dizer qual é essa diferença. Vamos ver aqui. O grande boss dele é o espectro que representa a trindade dos espectros mais poderosos de Hades, os chamados 3 juízes do inferno. E o seu inimigo é ninguém menos que Minos de Grifo, a estrela celeste da nobreza. Enquanto os cavaleiros de Atena representam as constelações, os espectros são representados por estrelas. A luta dos dois é carregada até de um certo climinha, porque o Minos fica numa noia de ficar elogiando a aparência do Albáfica toda hora. Cara chato, velho, parece aqueles pedreiros quando vê mulher passando na rua. Na versão japonesa, o Minos é mais pedreiro ainda, porque a primeira coisa que ele fala pro Cavaleiro de Peixe quando vê ele, Ituxkushi, que traduzindo para o nosso português significa ali mais ou menos gostoso da porra. Mas quando eu disse que esse spin-off dava mais valor aos Cavaleiros de Ouro, eu não me referia somente à força deles. A personalidade e até mesmo as suas relações com os figurantes aumentam demais o respeito que você tem pelos cavaleiros. Por exemplo, o Albáfica decidiu colocar seu jardim de rosas mais na frente do santuário porque ele queria proteger um vilarejo ali próximo. Uma atitude bem inesperada do Cavaleiro de Ouro, mais solitário de todos. Caso vocês não saibam, o Cavaleiro de Peixes não permite que ninguém se aproxime dele, pois seu corpo é tão venenoso quanto as suas rosas venenosas. Tanto que quando alguém tenta chegar perto dele... Ei, não chegue perto de mim! Nossa! A luta dos dois... Pera, eu buguei 10 centavos. Ele anda pela vila? Mas por que ele faz isso? Porque, galera, me corrijam aí, tá? A função dos Cavaleiros de Ouro é guardar as casas, por conta que a Atena tá lá em cima. Então, se ele não tá na casa dele, a casa dele tá abandonada. Oi? Ele abandonou o posto de defensor de Atena? Deixa aí nos comentários. Tá, bora ver. Vai acabar com o Minos sádico do jeito que ele é, indo pro vilarejo pra destruir antes de ir pro santuário, só por ele ter notado que o Cavaleiro de Peixes queria proteger os moradores ali. Não se preocupe, Agatia. Ele é um Cavaleiro de Ouro, um dos 12 defensores mais poderosos. Agatia, vamos fugir daqui! Mas no fim o Albáfica felizmente consegue derrotar o Minos antes do mesmo matar alguém do vilarejo. E meus amigos, eu não tanco as mortes dos Cavaleiros de Ouro não, na moral, velho. A cena da morte do Albáfica é de lascar o cocorô. Eu depois da morte dele fico que nem a mina do vilarejo lá chorando pro Xion enquanto ele tá levando o corpo do amigo pro santuário. Eu não aguento ver os cavaleiros sendo feridos desse jeito. Eu também não aguento não, Xion. Após uma triste baixa para o santuário, uma notícia terrível chega para abalar ainda mais os nossos Cavaleiros de Atena. Um garoto vindo de Jamiel, vulgo, assistência técnica do santuário. O garoto vem a mando do seu mestre, intitulado Hakurei, um velho amigo do grande mestre do santuário, que é tipo a admin da parada toda. E ele vem para entregar uma mensagem urgente para Atena. Todos os espectros que morrem acabam voltando à vida. O que faz total sentido, já que o deus deles é o deus dos mortos, né? Nisso todo mundo já fica furioso, porque já pensam que a morte do Albáfica terá sido em vão. Mas aí o garotinho ameniza os ânimos ali, falando que o seu mestre já está buscando uma solução para esse problema. Mais que isso, ele diz que se o santuário conseguir aguentar por um dia os ataques dos espectros, o Hakurei trará uma solução não só para impedir o renascimento dos espectros, como também o retorno do Cavaleiro de Pégaso. Pera. Cara, até onde eu lembro, quem impede deles ressuscitarem é o Shaka. Porque o Shaka, assim, tá? Eu não sei como é aqui, porque o Shaka lá, ele é a reencarnação do Buda. Então, ele tem todo, eu não sei como é o nome não, como é o nome daquele negócio, tem um monte de pedrinha assim, ó.
Não sei não, tá? Eu acho que ele tem 108 bolinhas que ele fica segurando aqui, ó. E aí quando os espectros morrem, aí é como se cada pedra representasse um, aí a pedra fica tipo escura. E aí eles não podem ressuscitar por conta justamente do Cavaleiro de Virgem. Onde será que existe isso aqui? Eu não sei. Até onde eu lembro, sim, o Shaka era um dos mais importantes lá da saga de Hades, tá? Ele não tinha morrido, Matheus? É aí que está a reviravolta, menino Ban. Todo esse tempo o tema não estava completamente morto, pois ele estava sob a proteção de uma pulseira de flores que a Sasha fez quando ela é criança pra ele. Ou seja, a pulseira do roteiro. Acabou-se. Pulseira, Matheus? Não é apenas uma pulseira, tá menino Ban. É uma é pulseira de flores foda feita pelas mãos milagrosas da fodendo Atena, deusa da terra. Tá vendo? Tudo que essa mulher toca vira um negócio pica, tá ligado? Então já vai se acostumando que isso é algo recorrente no anime. E por causa dessa pulseira, o tema consegue ser resgatado por uma discípula do mestre Hakurei, chamada Yuzuriha, e o hiato de unicórnio, que é tipo o rival do protagonista na história, tá ligado? Mas essa não foi a única missão dada aos nossos protagonistas no mundo dos mortos. Eles também foram encarregados de encontrar o único ser vivo que mora naquele lugar, a árvore do mundo dos mortos, Mokurenji, pois reside nela a solução para acabar com a imortalidade dos espectros. E graças à ajuda do Cavaleiro de Ouro de Virgem, que o cara é tão pica que mesmo estando meditando na sua casa lá no Santuário de Atena, o cara consegue se projetar no mundo dos mortos. E é graças à ajuda dele que os protagonistas encontram a árvore Mokurenji e recolhem os seus frutos, pois serão através deles que a solução para derrotar os espectros de Hades será criada. Mas enquanto essa solução não chega ao santuário, tá, ainda vai ser criado o item. Tá. Chupa, Bafika, revivemos, carai. Agora sim poderemos invadir o santuário. Bom dia! Sim, esses são os mesmos espectros lá que as rosas do Albafika tinham capotado. E para o azar deles, havia um cavaleiro de ouro guardando o caixão à espera da ressurreição deles. E era ninguém menos que Aldebaran, o cavaleiro de ouro de touro. Aldebaran. Exatamente, aquela blusa que eu tenho é desse daqui. Não é do Aldebaran, do Seiya, não. É esse daqui, ó. Brabíssimo. Facilmente os manda de novo pro colo do senhor do outro mundo. Porém, é do céu que vem o verdadeiro boss do nosso Cavaleiro de Ouro, Cagarro de Venu, a estrela celeste da violência. Matheus, já tô ligando aqui pra funerária pra preparar o caixão do meu parente aí. Calma, menino Ban. Realmente a luta dos dois chega num momento que é muito desesperador pro lado do touro. Cagarro chega até a usar sua mais poderosa skill, a crucificação Anki, um golpe que crucifica o inimigo com chamas até que elas consumam totalmente o seu corpo. Mas mesmo assim, o Cavaleiro de Touro sempre se ergue para continuar lutando. Inclusive, esse tipo de cena sempre tem Cavaleiros do Zodíaco. Tanto ele como o Albafika pareciam que tinham morrido em algum momento da luta, mas do nada se levantaram para lutar ainda mais fortes. Parece até aquele jogo de PlayStation 2 de Sensei, que quando tu morria, aparecia a Atena chamando por você enquanto tu apertava bem rápido o botão para poder se levantar de novo. Sendo que a cada levantada, a próxima se tornava praticamente impossível. E o fim da batalha é bem inesperado, porque não, o Aldebaran não morre. Na verdade, ele mostra o quão poderoso é usando a sua mais poderosa skill, Supernova Titânica. Mas ele nunca pode o Cagarro propositalmente, porque ele enxerga no espectro alguém com um bom coração, fazendo com que a estrela da violência parte em retirada derrotado não só fisicamente, como também moralmente. Matheus, o Aldebaran morreu? É a reviravolta do santuário? E já que você falou do santuário, menino Ban, ele acaba recebendo um visitante inesperado, Alone. Porém, o deus do mundo dos mortos decide descer no santuário por cima do relógio. Em outras palavras, ele não vai subir pelas 12 casas. Obedece a regra de subir pelas 12 casas? Cala a boca, Manigold, não é tu que vai enfrentar ele primeiro. Alone não só invade o santuário, como também causa uma grande destruição nele. E ainda por cima faz com que todos os cavaleiros de ouro simplesmente não consigam se levantar. Quer dizer, todos não. Pois quando ele se aproxima da sua antiga irmã, surge ele. Silêncio, pois agora é meu momento. Quem surge mesmo sob a pressão esmagadora de Hades é o cavaleiro da minha constelação, Sagitário? Meus amigos. Sísifo, o cavaleiro de ouro de Sagitário. Sempre se ele destaca. Já chega metendo a cara pro Hades pra defender a sua deusa. Não apenas isso, ele ergue o seu arco. É o mais paia, né? Não, tipo assim, não é o mais paia. É um dos aí que faz diferença, mas não faz tanta. Que triste, eu acho que ele vai ser mencionado aqui, eu acho. E eu acho tão brabo, né, que é um escorpião. Era pra ser forte.
para atacar o deus do mundo dos mortos. Aí, forte do Agora peixe. é o nosso momento, sagitariano. É o nosso momento de brilhar. Tome. Após o Hades ter usado de truques sujos contra um honroso cavaleiro de Sagitário, uma luz começa a invadir o santuário. E dela surge ninguém menos que Tema de Pegasus, já com a armadura nova, carregando em suas mãos um estranho rosário. Lembra tá do aí, ó. Os frutos da Mokurenji no mundo dos mortos? Poder então fazer, aquele né? rosário ali é feito pelos frutos da Mokurenji. Quer dizer, não apenas deles, pois o Asmita, o cavaleiro de virgem lá, precisou sacrificar a própria vida para que aquele rosário ali se tornasse a arma definitiva contra os espectros. E graças ao sacrifício do Asmita, todas as almas dos espectros que estavam mortas ali no santuário acabaram sendo seladas tá vendo? no rosário. Escurinho? E agora, Entendi. os três amigos de infância enfim se reencontram. Estava ansioso aguardando a sua chegada, Tema. Enzo, por que saiu sem avisar a maninha, hein? Ai, meu Deus, meu trevozinho, por que você saiu sem avisar a mamãe? O encontro acaba sendo finalizado com a chegada da Pandora. Sim, o Alone saiu escondidinho pra ir pro santuário. Ele não avisou a ninguém. Porém, antes de partir pra casa com a sua babá, Hades finalmente revela para todos do santuário o seu grande plano. De repente, o céu inteiro começa a ficar coberto de pinturas de anjos com rostos humanos. E aquilo é nada mais nada menos do que a obra definitiva que o Alone irá pintar. O The Lost Canvas. Usando seus poderes de Deus da Morte, Alone irá fazer a maior das pinturas com o rosto de todas as pessoas da Terra. E se você já ligou os pontos, deve ter lembrado o que acontece com todos que acabam sendo desenhados pelo Alone. Quando The Lost Canvas for finalizado, todas as almas da Terra serão capotadas. Os três juízes do inferno não são os servos mais fortes do Imperador do Mundo dos Mortos. Abaixo de Hades e acima dos 108 espectros, existem os dois deuses gêmeos. Isso. Thanatos, o deus da morte, e Hypnos, o deus do sono. Eles surgem putaço da vida com a Pandora por ela ter deixado o Hades sair que nem um mimado de casa e torturam a mulher para que ela não volte a vacilar com o propósito deles. Por causa dessa bronca dos deuses gêmeos, Pandora decide mandar dois espectros para o santuário com a missão de matar o Tema de Pegasus. Pois, segundo os deuses gêmeos, Tema é o maior obstáculo emocional para que Hades possua completamente a personalidade de Alone. E se você ficou surpreso do Aldebaran não ter morrido pro cagarro, eu sinto lhe informar. Mas a fim de proteger o Tema dos assassinos que a Pandora mandou, o Aldebaran de Touro luta até a morte contra os espectros. Inclusive, que cena foda, meus amigos. O Aldebaran só consegue matar um dos espectros, pois o outro usou um golpe que fazia o coração do adversário parar de bater. Bicho roubado da porra, velho. Porém, quando o espectro estava prestes a atacar o Tema... Isso! Tem a passiva do Aldebaran. Vamos ver se aqui aparece. Bora, porra, levanta! Você já morreu! Eu quebro essa porra de controle, mas tu levanta! Eu sei, porra, digo... Perdão, Atena, eu tô tentando levantar aqui. Eu consegui levantar 2 vezes, filho da puta! Tome. Supernova Titânica! Arrepiada aqui. Acontece que após perceber que a Pandora está mandando assassinos para lhe matar, o Tema decide deixar o santuário para que mais ninguém morra por sua causa. E com Yato e Uzuriha se juntando a ele nessa empreitada, os três partem juntos para o castelo de Hades. E dessa forma, entramos na segunda parte da primeira temporada de The Lost Canvas. Cavaleiro de Câncer. Tá. Aqui entramos na segunda parte. Eu acho que não vai chegar não, amor. Eu acho que não vai chegar não. Parte da primeira temporada de The Lost Canvas. A maioria deve achar que a primeira temporada foi lançada de uma vez só, mas não. A primeira temporada foi separada em 2 partes. O famoso 2Q. Nessa segunda parte temos como principal foco 2 duplas de irmãos gêmeos. Os deuses gêmeos Thanatos e Hypnos e o grande mestre do santuário e o Hakurei. Caraca, esse daqui, olha isso, pera. Os gêmeos Thanatos e Hypnos e o grande mestre... Meu, mano, de verdade, tá? Esse aqui, ó, o primeiro aqui, tá? Que tá com esse cachecol azul. Se fosse um cachecol vermelho, eu diria que era o personagem do Shumatsu no Valkyrie. Parece. O espadachim. Parece. Meu Deus! Mestre do santuário. Olha isso! E o Hakurei. Sim, eles são irmãos gêmeos. E descobrimos isso logo no começo dessa segunda parte, quando os dois irmãos enfim se reencontram e batem aquele famoso X1 só no Morro de Respeito. Inclusive, eles na versão brasileira são dublados pelo mesmo dublador. Então, quando os dois personagens conversavam entre si, eu sempre ficava muito confuso. Parecia até um monarca
achou, velho. Os dois irmãos cavaleiros têm uma velha ligação com os deuses gêmeos, pois as duas duplas se conheceram há mais de 200 anos atrás, na última Guerra Santa. Já porra, Matheus, os caras são imortais, é? Se são imortais, eu não sei, menino Ban. Mas amargurados com certeza são. Pois eles ficaram vivos até hoje só pra poderem se vingar dos deuses gêmeos, que acabaram matando todos os cavaleiros da sua geração. Sim, os caras viveram mais de 200 anos só na base do ódio. A partir desse momento, a Pandora é praticamente jogada de lado, com os deuses gêmeos orquestrando tudo para derrotarem o Pegasus antes que ele chegue até o castelo de Hades. Após os protagonistas adentrarem uma floresta sinistra ali próxima ao castelo de Hades, surge um espectro que recebeu um buff especial do próprio Thanatos, Verônica de Naso, a estrela celeste da contemplação. Ela facilmente tem vantagem contra os nossos protagonistas devido ao buff que ela recebeu, mas felizmente o grande mestre havia enviado uma babá para o nosso menino Temer. Manigold, o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Com certeza um dos Cavaleiros de Ouro mais amados de The Lost Canvas, devido à sua falta de amor pelos próprios companheiros. Eu vou bater nesse filho da puta com esse filho da puta! Ou também pela sua grande ousadia. Quero ver ter ousadia quando os deuses gêmeos irem atrás dele. Ah, menino Ban, lógico que eles não vão atrás dele, né? Lógico, né? Na verdade... É ele que vai. Sim, meus amigos, o louco do Manigold foi sozinho até o Palácio dos Deuses Gêmeos e simplesmente pousou na frente deles, quebrando o tabuleiro de xadrez dos deuses. Então, quem dos dois é o deus Thanatos? O deus da morte que tem olhos negros, cabelos negros, T-H-A-N-A. A batalha contra o Thanatos é muito sofrida. Já de início vemos o poder do deus da morte que não deixa Manigold acertar um único golpe nele. Porém, desde o início, o grande mestre havia planejado se juntar ao seu pupilo. Sim, o grande mestre do santuário Sage foi quem treinou e trouxe o Manigold para o santuário. Inclusive, ele era o Cavaleiro de Câncer há 200 anos atrás. Mas mesmo com a união dos dois cancerianos juntando forças, percebemos que danos físicos não são nada perante os deuses. Ei, mestre! Consegui dar um soco nele! No fim, o Manigold precisa se sacrificar para destruir o corpo do avatar humano do Thanatos, e com o espírito do Deus da Morte vaga no seu corpo, o grande mestre também se sacrifica para usar o único método de derrotar um deus, selando em uma arca sagrada. E graças ao sacrifício do mestre e do seu pupilo, os cavaleiros de Atena têm um deus gêmeo a menos para se preocupar. Macho, cadê o seu? O seu irmão sobra como obstáculo. O problema Já tá no Capricórnio, é bem mais astuto que o seu irmão. Tanto que ele manda os seus 4 filhos, que são os deuses do sonho, atrás do Pegasus. Não fez nada. E aqui conhecemos o nosso mais novo defunto, Eucide, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Eucide é a definição perfeita de um cavaleiro. O cara é full sério, responsável e, acima de tudo, fica o dia inteiro falando que a lâmina dele ainda não está afiada. Até mesmo quando ele perde o seu braço direito, lá o cara perdeu o braço dele. Cara, otário demais nesse amar. Minha espada ainda não chegou à perfeição. Infelizmente, os deuses do sonho derrotados no mundo dos sonhos se unem em um só corpo, e com o Eucide caído no chão sem forças, parece até que os nossos protagonistas serão derrotados. Só que aí surge ele, o Cavaleiro de Ouro da constelação mais pica, meus amigos. Sagitário. Sísifo de Sagitário decide dar as caras novamente no anime. É porque ele tava dormindo depois que levou a flecha, mas tem que dormir um pouco, né? Senão não tem anime, não é verdade? E agora ele retorna para ajudar seu velho amigo Capricórnio, Eucide. Sísifo, você finalmente acordou, seu baiano? Eucide, irei te ajudar, velho amigo. Que bom, velho. O Pegasus ali e os amigos dele não prestam pra nada. E eu aqui tô sem meu braço direito. Vou precisar de uma grande ajuda. Eu atirei uma flecha. Porra, Cis. Uma flecha, Cis? Não, é uma fodendo flecha que foi tocada pelas mãos foda da fodendo deusa Atena da Terra, ô Cis. Aí bota fé. O cavaleiro salta em direção à flecha e em menos de um segundo usa o grande trunfo dos cavaleiros de Capricórnio, o corte da lendária espada sagrada, Excalibur. E após um golpe duplo, Eucide corta a flecha do Sísifo em um piscar de olhos, fazendo ela se dividir em 4 partes, fazendo acertar os 4 corações dos deuses de uma vez só. E como estamos em The Lost Canvas, depois ele também morre.
Com a derrota dos deuses do sonho pelo sacrifício de Ocide e pelo selamento de Thanatos, graças ao sacrifício de Manigold e do seu mestre Sage, Hakurei fica mais animado que véio atrasado pro bingo, na vontade de dar uns murros no Hypnos. E com as forças do deus da morte fragilizadas, todos os cavaleiros e aspirantes a cavaleiro são teleportados até o castelo de Hades para terem a batalha decisiva. Inclusive, através disso, conhecemos os outros cavaleiros de ouro que ainda não tínhamos visto. Cárdia de Escorpião, Degeu de Aquário e Régulos de Leão, deixando apenas o Cavaleiro de Gêmeos como um mistério. Xion fica bastante preocupado, pois o seu mestre Hakurei foi sozinho até o castelo de Hades, ordenando que todos os cavaleiros ficassem do lado de fora esperando o sinal dele. Não se preocupe, Xion. Doku, o mestre já é um senhor de idade, tenho pena do que pode acontecer. Se Sage era o irmão calmo e sábio, Hakurei era o irmão porradeiro louco. O véi vai virado no Viagra pro castelo do Hades e simplesmente mete a porrada em todos os espectros que aparecem na frente dele, chegando até mesmo, após muito sacrifício, até a selar o deus do sono Hypno. E dessa forma, os sobreviventes da última guerra deixam essa vida, conseguindo se vingar dos pau no cu dos deuses gêmeos, abrindo caminho para que essa geração enfrente sem maiores dificuldades os deuses Hades. Porém, o deus dos mortos toma a decisão inesperada. Ele decide seguir para ficar no céu. E como nem todo mundo nasceu com o privilégio de ter uma armadura foda, de um signo foda, com um par de asas foda, a temporada acaba com a gente full curioso para saber como diabos os cavaleiros irão chegar até o Hades, que agora tá no castelo dele no céu. Se eles demorarem, o Alone irá terminar de pintar o The Lost Canvas e todo mundo vai capotar, então eles têm que ir logo. Caraca, velho, não segura o hype não. Vamos logo para o resumo da segunda temporada. Bora, Matheus! Ixi! Nossa! Pois é, não tem. Não tem segunda temporada de The Lost Canvas, é isso? Ou não tem vídeo? Não tem segunda temporada. Ixi, cancelaram ou estão esperando? Até onde eu saiba, foi cancelado e não tem data de retorno. Caramba, mano, eu queria assistir, eu gostei, ó. Gostei do assim, The Lost Canvas. Eu entendo não ter dado tanta audiência pra continuar. Eu entendo. E esse sorriso na cara? Porque eu não tô de boa, eu tô tranquilo. Eu entendo não ter conseguido continuar. Por quê? Porque normalmente é assim que acontece, né? Lá é na televisão. Então, possivelmente, se tiver audiência, continua. Se não tiver audiência, cancela. Ponto. Não tem como continuar com alguma coisa que não tá dando retorno. E aí o que acontece? Essa parada aqui da Athena tocar nas coisas e deixar tudo mega ultra blaster power, eu não gosto. Eu prefiro que o Seiya grite ou tu viu que o tema mal aparece? Sim. Então pra que tem ele? Mano, é uma temporada inteira com pingado de tema diferente dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o Seiya direto, é o Shiryu direto, é o Ikki, é o Shun, é o Yoga. Então a gente, como tem essa jornada, eu sei que é longa, tá? No começo é longo, mas a gente vai entendendo o personagem, vai vendo desenvolvimento, até chegar à luta, a gente tá torcendo. Aqui o tema, ó. Tu sentiu alguma... Meu Deus, o Cavaleiro de Pegasus vendo esse vídeo? Zero. E aí The Lost Canvas foi depois do Santo Seiya, do Seiya que a gente acompanha. Então, cara, quando a gente acompanha uma obra, sei lá, por 20 anos, porque tem um time skip gigantesco de uma saga para outra. São anos e anos e anos. Porque eu lembro que eu terminei de assistir a saga de Poseidon, cara, eu era adolescente. Eu fui assistir o Hades, eu era adulto já. Caramba. Então é muito grande e demorou demais para sair a saga de Hades, porque foram divididas em vários trechos. Então, ao decorrer de toda essa jornada, a gente foi se apegando cada vez mais com a pouquíssima coisa que tínhamos. Então, quando vai para essa nova jornada do tema e não foca no Cavaleiro de Pegasus, que eu acho que a galera que não acompanhou o mangá e não acompanha, que assiste só muito visual, tipo a gente, espera muito do protagonista, que no caso não entregou tanto. Pelo menos nesse vídeo aqui, o Matheus não falou tanto de Pegasus em si, falou do de touro, do de câncer, do de peixes, de outros personagens, mas dele foi só morreu, apanhou, apareceu com a armadura quebrada, ajuda ele. Então, eu acho que quem acompanhou visualmente não curtiu tanto e
Rapaz, pode ter dropou, sido isso. alguma coisa assim. Mas pra quem não conhece tanto como eu, porque a gente tá no começo de Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Eu queria assistir, achei interessante. Isso. Mas aí é que tá, né? A fanbase é a maioria. É, majoritária. Então não tem como, tipo assim, vamos agradar os novos fãs. Mas pra isso também tem que agradar os fãs antigos pra ver se dá certo pegar essa nova geração. E é isso que hoje em dia não tá acontecendo. Tá todo mundo focando nas novas gerações e esquecendo que a gente existe. E muita coisa flopa, e muita coisa dá prejuízo, e muita coisa não continua. Por quê? Porque só estão tentando alcançar novos fãs e esquecendo os antigos. Eu acho que não funciona, tá? Mas se você acha que funciona, já deixa aí nos comentários. E caso você queira fazer igual o Yuta, patrocinar um vídeo do Matheus ou de outro canal, é só entrar em contato com a gente ou no Discord ou no Instagram. Belezinha? Yuta, tamo junto, tá? Então, galera, é isso. Estamos pra agora e até a próxima.